A paz do Senhor a todos. Queria estar compartilhando com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E vamos inicialmente estar meditando no capítulo 17 do Evangelho de João, Esse capítulo é quando Jesus, ele ora ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, E só que em determinado momento, o Senhor, ele faz uma oração por nós, Nós que viéssemos a crer em Cristo Jesus, Então, é sobre esta parte que inicialmente eu gostaria então de estar meditando, No capítulo 17, eu vou ler aqui os versículos inicialmente de 20 a 23, que fala de algo muito importante, para a nossa salvação, para a nossa vida, E qual é o propósito de Deus, para as nossas vidas, o que na verdade o Senhor deseja para nós, Então, eu queria estar inicialmente falando do capítulo 17, versículo 20, Então, aqui é o momento em que o Senhor se dirige a nós, Ele diz assim, ele estava orando pelos discípulos, E aí passa a orar por nós. Então, ele diz assim, olha, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, Com que objetivo? Nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, 17 e 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E 17 e 23 diz assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, como nós vimos nessa oração de Jesus, Então, é da vontade dele que nós sejamos perfeitos em unidade, Isso só é possível se nós tivermos o mesmo Espírito, E para termos o mesmo Espírito é necessário a gente estar na mesma palavra, E Jesus disse, eu e o Pai somos um, E ele está assim nos convidando, a entrar e fazer parte desta unidade, Então nós sabemos que no capítulo 4, versículo 13, Jesus diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aqui Jesus estava falando com a mulher samaritana, que ela retirava a água do poço, do poço de Jacó. E Jesus está dizendo para ela, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por quê? Porque aquela água do poço, é uma água que brota da terra, sabe? E ela não sacia a sede da nossa alma, Ela não tem vida, E Jesus aqui diz no 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Então, Jesus aqui fala de uma coisa bastante importante, Então, ele está dizendo, olha, se vocês tomarem desta água, vocês voltarão a ter sede, porque esta água não tem vida, ela não vai saciar
a sede da sua alma, né? Mas se vocês beberem da água que eu lhe der, nunca mais terão sede, né? Porque a água que eu lhe der se fará na pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a palavra de Deus tem esse objetivo, né? De nos dar vida, mas vida eterna, sabe? Na presença do Pai, né? E aqui diz no 17, um versículo bastante conhecido, né? Para que nós possamos conhecer a verdade, né? Por que é necessário a gente conhecer a verdade? A verdade é a palavra do Pai, né? E nós vamos ver aqui o seguinte, que o Pai só deu ao Senhor Jesus trazer a sua palavra, né? De forma que a nossa fonte é o Senhor Jesus, né? E para que a gente consiga ter essa unidade, é necessário que todos nós bebamos da mesma fonte, porque se beber de fonte diferente, não há como ter unidade, né? Beber da mesma fonte é estar todos na mesma palavra, né? E assim recebemos o Espírito da verdade, porque a palavra do Pai é a verdade, né? E aí nós receberíamos o Espírito da verdade. Aí nós sabemos que o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, e nós seremos também, fazemos parte desta verdade. Aí a nossa unidade, ela é perfeita, tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Então esse é o desejo, né, de Deus para nossas vidas. Então nós sabemos que Jesus, ele é o enviado do Pai, né? Por quê? Ele foi o único a trazer a palavra do Pai. O único que o Senhor, né, o Pai, enviou a este mundo para trazer a sua palavra e para pagar, né, o preço do nosso resgate, né? Mediante seu sacrifício na cruz, né? Ele nos comprou, né? Ele nos livrou do pecado, né? Então, e a gente vai verificar que Jesus, quando esteve nesse mundo aqui, ele trouxe exatamente a palavra do Pai, né? Ele diz assim, olha, eu não falei de mim mesmo, né? Tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Isso para nós é um grande ensinamento, que aquele que é enviado, né? Ele fala a palavra daquele que o enviou, né? Então, o Pai enviou seu Jesus. E Jesus veio aqui falando exatamente o que o Pai mandou falar, né? Ele é aquele que é fiel, né? Fiel é a palavra daquele que o enviou, né? Então, aqui no 12:49 diz assim, olha, capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado, aqui é Jesus falando, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? Então foi o Pai que deu o mandamento ao Senhor Jesus, né? Sobre as palavras que ele deveria falar. E foi exatamente essas palavras que Jesus trouxe a nós. É por isso que para termos uma unidade perfeita com o Pai e com o Filho, é necessário que nós estejamos todos na mesma palavra, né? E aqui no capítulo 8, versículo 26, diz assim, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Jesus está dizendo, olha, aquele que me enviou, esse é verdadeiro, né? O Pai, né? Então, nós sabemos que o Pai, ele é verdade, o Filho é verdade, né? E nós, quando recebemos o Espírito da verdade, seremos parte disso também, né? Seremos verdade, né? Porque há uma só verdade, né? Um só caminho e uma só vida, né? Então, não há duas verdades, né? Verdade é a palavra que Jesus trouxe a nós da parte do Pai, né? E é nesta palavra
que nós devemos permanecer. Permanecer na palavra, né? É crer na palavra, né? Crer na palavra do Senhor Jesus, que Ele trouxe a nós, né? Confiar nesta palavra, porque confiando nesta palavra é que nós vamos ter a unidade perfeita, né? Então, Jesus aqui diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nós sabemos que o nosso única forma de chegar ao Pai é através do Senhor Jesus, né? Sabe que o Evangelho de João é Evangelho espiritual, né? Então, para se chegar ao Pai, é necessário nós trilharmos esse caminho espiritual, né? Que aqui Jesus está nos dizendo, né? Nós temos que conhecer a verdade para chegar à presença do Pai, né? Por quê? Conhecer a verdade para termos vida, né? E assim nós chegaremos à presença do Pai. Então, é necessário o conhecimento da verdade para termos vida. Isso está escrito no capítulo 17, versículo 3, né? Esse capítulo 17 que nós vimos da oração de Jesus pelos seus discípulos. E aqui Jesus diz o seguinte, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, é necessário para a vida eterna que nós conheçamos, né? Tanto o Pai quanto o Filho, né? Agora, conhecemos o Pai através do Filho, né? Porque Jesus, Ele é a revelação do Pai. Então, Jesus trouxe a palavra do Pai, né? Quando nós ficamos na palavra do Pai, estamos conhecendo tanto ao Senhor Jesus, né? Quanto também ao Pai, porque a palavra é do Pai, né? E nós sabemos que Jesus, Ele nos fez promessa do Consolador, né? Do Espírito da verdade para todos aqueles que permanecem na sua palavra, todos aqueles que creem na verdade, né? Então, aqui no capítulo 14, versículo 16, diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo seguinte diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, estará em nós, né? Se nós permanecemos na verdade, assim como os discípulos permaneceram, né, com o Senhor Jesus, né? E receberam, então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? Depois que Jesus subiu ao Pai, né? Foi glorificado. E Jesus, então, veio batizá-los com o Espírito Santo, né? Então, eu queria falar que um assunto, né? Na sequência, né? Que nós estamos aqui e não é assim por acaso, né? Deus é que nos escolheu, né? Jesus diz assim, olha, no 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, nós somos escolhidos de Deus, né? Para irmos e darmos fruto, né? Que fruto seria este, né? São almas que nós levaremos para o reino, né? Mediante a palavra de Deus, né? Porque nós fomos chamados, né? Os discípulos, ele é a sequência do mestre, né? Então, isto o mestre entregou a nós fazer, né? Porque ele lá no final, nós vamos ver, né?
que ele diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, né? Para fazer o quê? Para dar testemunho da verdade, né? Falar da sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, né? É uma palavra de salvação, né? São palavras da vida eterna. Esse evangelho de João é um evangelho espiritual, quer dizer, ele não trata de coisas terrenas, né? Ele trata da vida eterna, né? Que é mais importante para nós, né? Porque não adianta ter tudo nesse mundo se nós não tivermos a nossa salvação, né? Então, é por isso que ele é tão importante, mesmo porque o Senhor já está vindo, né? Então, aqui no 15:4 diz assim, olha, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, veja bem, o que é estar ligado à videira, né? Nós temos que estar ligado à videira para termos vida. Por quê? Porque aquele que está morto não dá fruto, né? Então, para dar fruto, né, nós temos que estar ligados a essa videira, né? Aí sim daremos fruto, né? Então, porque se nós não estivermos nele, não há como dar fruto, né? E nós só damos fruto depois que nós recebemos o Espírito Santo, sabe? É o Espírito Santo, né? Que cria em nós esse desejo de frutificar, né? Porque nós, de nós mesmos, nada podemos, né? Jesus diz que sem mim nada podereis fazer, né? E realmente nós não podemos fazer nada. Mas quando recebemos o Espírito Santo da verdade, aí cria em nós esse desejo de testemunhar da verdade, né? E então é necessário isso, que a gente busque, né, ter o Espírito da verdade, né? Ter vida, porque o Espírito significa isso, né? Quando nós temos o Espírito da verdade, nós temos vida, né? Então aqui Jesus no 15:5 seguindo, né? Ele diz aqui o seguinte, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Nós temos que estar permanentemente ligado à videira, né? Estar permanente ligado à videira é crer somente na verdade, é não sair da verdade, né? E a verdade é o Senhor Jesus, né? Jesus, ele é a verdade. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade, ele é a vida, né? E ele é o caminho, né? Porque se nós não estivermos em Jesus, estamos fora do caminho, né? Não há como chegar à presença do Pai. E aqui no 4:36 é que diz aqui sobre o galardão, né? O que ceifa, né? O que colhe, aqui o Jesus dizendo, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, né? Então aqui Jesus está falando sobre a ceifa, né? A ceifa e os ceifeiros, onde Jesus diz assim, olha, levanta os vossos olhos, né? E vede que a ceifa já está pronta para a colheita, né? Isso para nós é um alerta, porque nós sabemos que Jesus, né? O Pai, quando enviou o seu Jesus, porque a gente lê no capítulo 3:16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente nota aqui uma coisa importante, né? Que Deus amou o mundo, né? E por amar o mundo enviou seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? No versículo seguinte diz assim, né? Na 3:17, né?
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, é da vontade do Pai, né, que todos sejam salvos, né? Só que uns creem, outros não creem, né? Infelizmente, muitos não creem, mas aqueles que creem, né, há uma promessa de vida eterna, né? Então, seguir a Jesus, né? Jesus nós sabemos, já falamos que ele é o enviado do Pai, né? Aquele que o Pai enviou, né? Não enviou nenhum outro, né? O Pai enviou o Senhor Jesus, né? Para trazer a sua palavra, para pagar o preço da nossa dívida, né? E nós sabemos que nós só esperamos nele, né? Por isso é necessário nós estarmos firmados na sua palavra, na palavra da verdade, para termos essa unidade perfeita, né? Que a promessa é a vontade e a oração do Senhor Jesus por nós, né? Então aqui diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Luz, ela representa a vida, né? No princípio, quando tudo foi criado, a primeira coisa, né, que foi criado foi a luz. Haja luz, né? E houve luz, né? Luz representa a vida, né? E Jesus, ele veio como luz do mundo. Lá em Gênesis, né, quando o homem pecou, né, desobedecendo a Deus, né, saiu fora da presença de Deus, né, e passou a viver na escuridão, sabe? E muitos até hoje no mundo ainda estão na escuridão, né? Quem não está na escuridão são aqueles que seguem a luz, o Senhor Jesus, né? Então, a luz só apareceu lá em Cristo Jesus, lá na frente, quando ele declarou, olha, eu sou a luz do mundo, porque até então todos estavam em trevas, né? Então, aqueles que seguem o Senhor Jesus, aqui Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, andar na luz é ter vida, né? Andar na escuridão é estar morto para Deus, né? Então, nós temos que andar na luz, mesmo porque Deus é luz. Então, Jesus diz assim, ó, no 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, veja bem, o Filho, ele sempre faz a vontade do Pai, né? Então, Jesus está dizendo, olha, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, né? Mas a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque se eu fosse fazer a minha vontade, eu não faria a vontade daquele que me enviou, sabe? Então, com a gente é a mesma coisa, né? Como fazer a vontade de Deus, né? Olha, para fazer a vontade de Deus, nós temos que deixar a nossa vontade. Porque se nós fizermos a nossa vontade, não estamos fazendo a vontade de Deus, né? Então, é necessário isso, que o Filho, ele realmente faz a vontade do Pai, né? Então, aqui no 12:24 diz assim, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, né? Então, é necessário essa morte, né? Morrer o quê? Morrer na carne, sabe? Deixar a nossa carnalidade, né? As coisas deste mundo, né? Se envolver com as coisas deste mundo, mesmo porque a gente vê que o Senhor Jesus, ele nos escolheu do mundo, sabe? Ele nos separou do mundo para sermos dele, sabe? Então, nós já somos separados do mundo, né? Então, nós não temos que estar agora envolvido com as coisas do mundo, né? Nós temos que morrer para o mundo, né? E viver para Deus, né? E ter essa certeza de que quando nós estamos em Deus, né? Ele cuida de tudo que é nosso, né? Não vai faltar nada, nós temos a proteção, né? Do Senhor.
mesmo nessa oração que Jesus fez pelos seus discípulos, orou por nós também, né? Então Jesus diz aqui, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, né? Então, é que eu estava dizendo, né? É necessário isso, que perder a nossa vida é deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Pai, né? E aqui no 12:26 diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês me servem, né? Nós servimos ao Senhor Jesus, né? Então ele diz assim, siga-me, né? Ele é o nosso mestre, nós somos os discípulos, né? Nós fazemos a mesma caminhada do Senhor Jesus, né? Nós seguimos os seus passos, né? Como discípulos fiéis, né? Nós só seguimos a Ele, né? Isso é importante, assim como Jesus, Ele só trouxe e só falou a palavra do Pai, né? Nós também, é a mesma palavra, tá? É as mesmas obras, o mesmo Espírito, para que haja realmente uma unidade, né? Então, aqui no João 6,63, esse versículo diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, Jesus está dizendo, olha, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Tudo que nós fizermos na carne não tem valor nenhum para Deus, né? Ele diz que a carne não tem valor, nada aproveita, né? O que aproveita, né? É estar no Espírito, né? É receber o Espírito Santo, é andar na luz, é termos vida, né? Então, se a gente viver na carne, nós não temos vida, né? Nós ainda temos que nascer de novo, como Jesus disse lá no capítulo 3 para Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então é necessário isso, que a pessoa venha a nascer da água e do Espírito. Água é a palavra de Deus, né? E é através da palavra que nós recebemos o Espírito Santo, né? Isso a gente vai ver lá na frente, se Deus quiser, né? Se chegarmos lá. Mas vamos caminhando aqui. Então eu queria falar aqui sobre quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, né? Porque Jesus diz assim, olha, no capítulo 8, 31, 32, versículo bastante conhecido, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui Jesus falou aos judeus que criam nele, né? Mas nós sabemos que esse evangelho é evangelho espiritual, né? Então, ele não faz distinção de pessoas, né? Mesmo aqui que você fala, não, mas aqui ele está falando com judeus. Não, está falando com nós também, sabe? Porque Deus não discrimina ninguém, né? O que é a palavra dele é para todos, né? Então ele diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? O que é permanecer na palavra? É crer na verdade, não sair da verdade, né? É ficar fiel à palavra dele, né? Quando nós nos firmamos na verdade, nós rejeitamos a mentira, né? Então aqui nós vamos ver aqui, ó. E aqui diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós passamos a conhecer a verdade, nós rejeitamos, né, a mentira, né? Mesmo porque a verdade é o Senhor Jesus, né? E nós, se nós permanecermos nele, nós não aceitamos outro,
sabe? É Ele, né? E nós ficamos nele, porque só esperamos por Ele. E aqui diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, no 8:36. Por que é importante guardar a palavra de Deus, né? As pessoas pensam assim, eu amo a Deus, né? Está sempre em oração, mas veja o que Jesus diz. Ele diz assim, olha, no 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, eu me revelarei a ele. Todo aquele que guarda a sua palavra, né? Os seus mandamentos. Jesus está dizendo, esse é o que me ama, né? A pessoa pode dizer, eu amo o Senhor Jesus, mas se ele não guardar a palavra, não é verdade, sabe? Porque Jesus está dizendo que aquele que ama é aquele que guarda, né? 14:23 é a mesma coisa, ele diz assim, olha, Jesus respondeu, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aquele que ama realmente o Senhor Jesus, ele guarda a palavra, né? Guardar a palavra é crer na palavra, né? Na palavra da verdade, e não sair da palavra, né? Então, aquele que crê é que guarda, né? Porque aquele que não crê na palavra, ele não guarda, sabe? Mas aquele que crê, ele guarda aquela palavra no coração, sabe? Ele fica com aquela palavra, né? E Jesus está dizendo assim, olha, mas se vocês guardarem a minha palavra, e meu Pai o amará, né? E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem? Aqui está falando o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Ele está dizendo, se vocês guardarem minha palavra, né? Nós viremos a vocês e faremos morada em vocês, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Através de quê? Através da palavra que vocês guardaram, né? Porque a palavra, ela é vida, né? É diferente de qualquer outra palavra, né? A palavra de Deus, ela gera vida em nós, né? Então é necessário a gente ter sempre a palavra, né? A palavra da vida, né? Palavra verdadeira, né? Que veio através de Jesus, né? Então, aqui no 20:17, diz quem são os que nós, né? Aqui Jesus chama os discípulos, né, de irmãos, né? Por quê? Porque eles ouviram a palavra, né? E andaram com a palavra. Andar com a palavra é andar com Jesus, né? Permaneceram com a palavra, né? Jesus era o único mestre deles, né? E eles foram obedientes, né? Permaneceram com o Senhor Jesus, né? E Jesus disse, quando Jesus, ele morreu, né? Na cruz, e o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, né? Depois ele voltou, né? No capítulo 20:17 diz assim, não me detenhas, falando para Maria Madalena, né, que foi a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus após a ressurreição dele, né? Não me detenhas, porque não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, né? Então aqui Jesus já nos chama de irmãos. Por quê? Porque aqui ele já está falando, né? Aqui Jesus, ele estava subindo ao Pai para ser glorificado, mas que ele ia retornar, né, aos discípulos
e daria a eles o Espírito Santo, né? Isso tornaria, né, as pessoas iguais a ele, sabe? No mesmo espírito, né? Seríamos como ele, né? E teríamos o mesmo Pai, né? Por isso que ele diz assim, meu Pai e vosso Pai, né? Então aqui é quando nós nos tornaríamos filhos de Deus, né? Então, no 20 e 21 diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Isso quando Jesus, depois de ressuscitar, foi de encontro aos seus discípulos, né? Então, ele chegou lá e diz assim, olha, disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, né? Então aqui a gente nota o seguinte, olha, quando o Senhor Jesus vem a nós, a primeira coisa que nós sentimos é paz, né? A primeira coisa que ele traz ao nosso coração é paz, né? E aqui Jesus, ele fala uma coisa muito importante, ele diz assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, da mesma forma, né? Para quê? Para fazer a mesma coisa, dar testemunho da verdade, né? Então, nós vamos ver ali na frente, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse assoprou aqui, lembra quando da formação do homem, né? Lá em Gênesis, quando Deus do barro formou o homem e soprou nas narinas do homem e deu a ele vida, né? Só que esta vida, em função do pecado, perdemos, né? E aqui, Jesus vem nos trazer novamente essa vida, né? É o sopro da vida, né? Então, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, eles passaram a ter vida, né? Voltaram à vida, né? E aqui Jesus dá também, né? Um poder de perdoar pecados, né? Aos seus discípulos, né? Aqueles que têm o Espírito Santo, né? O mesmo Espírito dele, né? Porque uma vez que nós temos o Espírito Santo, nós já fazemos parte desta unidade perfeita, né? Então, nós temos então esse mesmo Espírito. Por isso o Senhor Jesus diz assim, olha, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Isso Jesus conquistou na cruz do Calvário, sabe? O direito de perdoar pecados, né? E Jesus está compartilhando conosco, né, esse direito, né? Ele está nos dando esse direito, né? Também de perdoar pecados, né? E aqui diz assim, 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então, todo aquele que crê, né? Aqui diz assim, quem ouve a minha palavra, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Então, aqui faltou um trecho, mas um outro assunto que vai ficar para uma próxima vez, né? Por hora vamos ficar por aqui, né? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Paz.